Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal da Pareja Portunhol. Hoje nós estamos aqui, ó, Museu Nacional Resistência e Liberdade em Peniche. Hoje nós vamos conhecer essa parte aqui, continuando nosso roteiro por aqui, né, por essa região oeste. Nós já fizemos então o Baleal, fizemos a Cabo do Carvoeiro e hoje nós vamos fazer aqui o Forte e outras partes aqui também de Peniche. Então venha comigo e nos acompanhe nesta aventura. Como vocês podem ver, esse museu é um museu grande. A gente está dando a volta aqui nele, né? Diz que atrás dele tem um forte, mas a gente vai tentar encontrar isso aqui. E aqui na frente o mar, né? A gente vai chegar ali também. Vamos descer aqui para ver o que eu não posso ver já as pedras. Eu já vou indo nessa direção para tentar escalar pedras, né? Aqui, como vocês podem ver, ó, tem um caminho aqui no qual a gente pode descer. Acho que eu vou ver se eu desço aqui. Será que eu desço? Não, vou descer. Vamos lá. E tá aqui marcado, a gente desce. Daqui a pouco a gente vai até aquele mirante ali para ver como que é a vista dali também. Lembrando o seguinte, hoje também, pessoal, a gente vai mostrar sobre, aqui perto aqui desse museu, também tem o roteiro das berlengas. É onde você pega o passeio para as berlengas. A gente vai fazer esse passeio também, que a gente está montando o roteiro. Em breve você verá aqui também no nosso canal o passeio das berlengas. Por isso, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para você não perder nada dos nossos conteúdos. Vamos ver aqui como que a gente está chegando. Olha só. Pena que não dá para descer mais, né? É bonito também, né, pessoal? É uma região bem rochosa também. Está um clima muito gostoso hoje, muito agradável. Não está um calor insuportável, mas está quente, vamos dizer assim. Está uma temperatura boa. Bom, vamos seguindo então, vamos chegar até aquele mirante lá. Então aqui a gente já subiu, agora a gente vai chegar ali até aquele mirante e depois a gente vai contornar aqui pro outro lado para ver como é que chega no forte. Bom, agora nós vamos voltar aqui caminhando e vamos lá para o outro lado. Vamos ver aqui do outro lado desse museu. E vamos ver onde que a gente vai chegar também. Então, pessoal, nós entramos hoje aqui agora no museu. Demos sorte que hoje é gratuita a entrada. Eu vou deixar os preços aqui para vocês também sobre o valor do museu. Vamos verificar aqui. Acho que aquela parte ali dá pra gente descer por ali, se eu não me engano. A gente vai tentar depois, da volta, tentar descer ali. Vamos seguindo aqui. Vamos ver pra cá então, pessoal. Aqui nós temos o guia de onde a gente vai. A Capela Santa Bárbara, Museu Fortim Redondo e Quartel GNR. Bom, primeiro vamos seguir pra cá pro quartel. Vamos ver
Eu vi uma vista por aqui, vamos ver o que a gente pode ver aqui. Ver se vamos chegando aqui. Pena que tá fechado, né, pessoal? Não dá pra entrar ali, mas já entrando aqui nessa parte aqui, que na verdade eu descobri que isso aqui é um forte, né, também. Eu pensei que o museu era separado do forte, mas não, é o museu e o forte, é tudo junto. Aqui tem essas partes. A gente pode entrar aqui, né, mas eu não vou arriscar. Não podemos arriscar muito. Bom, vamos agora pro lado de lá, vamos chegar até a capela ali. Aqui tem mais aberturas aqui, pessoal. Mas ali a capela de Santa Bárbara. Aqui nós temos uma vista aqui. Nossa intenção depois também é chegar até lá na frente, lá naquele farol, parece um farol, né? A gente vai tentar chegar lá. Vamos aqui a vista dali da frente. Na verdade, esse espaço é a Fortaleza de Peniche, onde encontra-se o Museu Nacional Resistência e Liberdade. E também a prisão para presos políticos que eram contra a ditadura e lutavam pela liberdade e democracia. Bom, vamos entrar aqui agora. Aqui era a temível cela do castigo, no Fortim Redondo. O que é isso aqui? Sala vazia, né? Durante o regime fascista, esse espaço era utilizado como cela disciplinar e ficou conhecido como segredo. O mesmo do então aqui explica, né, o porquê disso. A fuga de Antônio Dias Lourenço. Antônio Dias Lourenço foi um dos mais destacados dirigentes comunistas da história do Partido Comunista Português. Vamos subir. Quando um preso vinha para esse forte, era porque sofria alguma punição, que poderia ser suspensão de visitas e até ficar trancado aqui nesse forte. Creio que essa parte aqui toda deve ser do museu. Vamos ver. Eu vi aberto lá, mas vamos ver se a gente consegue entrar no museu. Bom, então entramos aqui no museu, pessoal. A recomendação foi da gente começar pelo segundo piso. Esse aqui é o corredor das celas de alta segurança.
Isso aqui era uma prisão. Na verdade, isso aqui era uma prisão, né, pessoal? Cadê a alimentação na prisão? Então vamos continuar aqui, vamos visitar uma das celas, né? Esse aqui era o forte, né? Dentro do forte, então agora eles fizeram um museu. Olha aí uma prisão, aqui tem uma cama, um armáriozinho, né? Vou arriscar abrir isso aqui. Praticamente todas iguais, né? Regime celular. Solitary confinement. Esse piso era a prisão de segurança máxima, ou seja, aqui ficavam os presos considerados mais perigosos. Aqui diz sobre castigo, punishment. Os castigos eram para neutralizar a ação dos antifascistas, quebrar suas convicções. Muitas vezes as punições eram o espancamento. Fuga de Peniche, Escape from Peniche, 1960s. No dia 3 de janeiro de 1960, 10 presos do Partido Comunista Português iniciaram a sua fuga, o que foi um duro golpe para o regime fascista da época. Outras fugas da cadeia de Peniche, Other Peniche Escape. Além da fuga de 1954 e da espetacular fuga de 1960, também foram realizadas outras fugas. Isso aqui é comunicações clandestinas. A comunicação clandestina foi marcada pela criatividade e coragem, e foi determinante pela luta organizada dos presos para melhores condições prisionais. A comunicação era feita através de pancadas na parede, de acordo com as letras do alfabeto, ou seja, a letra A era uma pancada e a letra Z era 23 pancadas. E aqui explica, aqui tá um videozinho explicando, né, sobre as fugas. Bom, vamos continuar aqui. Olha, essa aqui, cela de Álvaro Cunhal. É uma cela bem... Tá aqui grandinho esse quarto aqui, né? Não parece nem uma cela. Um banheiro na casa de banho. Vai ser uma outra cela, né? Esse é o piso 1 daqui da prisão, que é o piso da exposição, onde mostram fotos e histórias da época da ditadura, do regime de Salazar, da época do fascismo e a implementação do Estado Novo.
gente não pode falar muito, pessoal, porque tem uma placa de todo tamanho dizendo silêncio. Aqui é uma sala para quem quiser acompanhar a história do museu. Você pode sentar aqui, nesses banquinhos aqui, e assistir, né? Que não é o nosso caso agora. Bom, vamos agora nós viemos do piso 2, vamos que esse aqui é o 1. E agora vamos para o piso 0. Marcelas. Essa aqui é do banco de cimento mesmo. Sala do Novo Segredo. Essa aqui tá bem precária, essa aqui. Esse aqui eram os banhos. Aqui também parece ser uma cela. Uma cela não tem nada aqui praticamente, né? Praticamente é todas iguais essas celas, né? Então isso aqui é um corredor de celas, né, pessoal? Muitas... Aí essas portas aqui eram realmente de ferro mesmo. É pesada. Realmente para as pessoas não fugirem, né? Bom, vamos seguindo aqui. Bom, esse aqui são quadros, pessoal, que tem o nome de todos que já morreram. Que é a memória dos que morreram pela liberdade. Então aqui tem o nome de todas as pessoas aí. Vendo ali aquelas janelas ali, pessoal, com certeza cada uma daquelas ali era uma cela, né? Esse espaço também era destinado aos presos que queriam tomar banho de sol e pegar um ar. Cada janelinha daquelas é uma cela, então isso aqui era grande mesmo, né? Me surpreendeu, pensei que era um museu realmente, mas é uma prisão, né, na verdade. Aqui também encontramos uma capela que está localizada dentro da prisão. É estranho, né, pessoal? Todo mundo, a gente associa, né? Um local de capela, de reza, onde é o lugar de uma prisão, né? Que a gente associa a igreja do bem e a prisão do mal, né? É estranho. Mas, pessoal, o parlatório, que na verdade era um local para visitas. Aí uma salinha. E era aqui, né, as visitas das famílias para os presos, né?
presos e visitas eram obrigados a falar muito alto para que todas as conversas fossem perceptíveis pelos guardas. Muitos lugares aqui, né? As pessoas vêm aqui. Deve ser tenso estar ali daquele lado de dentro, né? E mais ainda pra quem tá aqui do lado de fora. Bom, aqui já não tem mais nada. Vamos ver. Aqui ainda tem alguma coisa. Vamos ver o que tem pra cá. Na sala dos presos, havia um guarda sempre pronto a intrometer-se nas conversas. Quando um guarda interrompia a visita, significava que o preso seria castigado. Tem uma exposição. Aqui é a sala dos presos. A cela para visita, né? Então aqui que era. Imagina, era isso aqui, né, gente? Você senta aqui. Vamos lá. Tem sua conversa aqui do seu outro lado. E você aqui, né? Isso aqui. Imagina que era um lugar tenso, né? Como eu já tinha falado antes. Bom, aqui também temos mais salas, aqui também temos mais algumas, né? Imagina que tortura as pessoas sofreram aqui dentro, né? Então aqui a gente saiu, pessoal, já do museu, uma antiga prisão. Tem umas histórias muito pesadas ali que a gente lê. Tem muita coisa ali que, assim, na época, né, dos anos 50, quando foi um regime aqui de Portugal, mesmo um regime pesado, né, tinha muita tortura nesses locais, né. Aqui então, pessoal, esse Museu Nacional, ele é aberto de terça a domingo, das 10 às 18 horas. E o preço é 8 euros. Tem visita guiada também, no qual você pode estar agendando através do site deles, que eu vou deixar aqui também a descrição para vocês. Tá certo? Quiserem saber mais do museu, a visita guiada, tá certo? Agora nós vamos pegar aquele caminho ali em cima, vamos ver, acho que ali provavelmente é a capela, né? Vamos até ali. Então chegamos aqui na parte de cima, né? Tá fechado aqui essa parte, a gente não consegue ir pra lá. Realmente é a capela, né? Aí nós temos uns animais aqui, né? Então aqui, pessoal, é o Museu Nacional da Resistência e Liberdade, Fortaleza de Peniche. É aqui a fachada, né? Bom, vamos seguindo agora por aqui que a gente vai tentar verificar alguma coisa pra cá.